Boa noite a você que nos acompanha pelo canal da Santíssima TV no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um programa Saúde e Vida com Cristo. Esse programa que é organizado pela Pastoral da Saúde, juntamente com a PASCOM da Paróquia Santíssima Virgem. Seja acolhido e bem-vindo à nossa comunidade, à nossa paróquia. Este é o nosso 6º programa. E se por acaso você não acompanhou os outros programas, depois entra lá no canal da Santíssima TV, que lá estão todos os programas que nós fizemos até agora. Foram assuntos muito interessantes, importantes, e depois, com calma, você pode assistir quantas vezes você quiser e também compartilhar, passar para outras pessoas, porque todas as informações são sempre úteis para alguém, né? Sempre tem alguém necessitando daquela informação. Então, hoje, o nosso tema, como estamos no mês de outubro, não poderíamos deixar de falar sobre Outubro Rosa. Mas também vamos falar sobre a osteoporose. E para conversar conosco esta noite, nós temos aqui 2 convidados. A doutora Carla Munhoz Sanches, que é médica reumatologista, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Santo Amaro, né, se formou em 2000, e com especialização pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Seja bem-vinda, doutora Carla, e desde já agradeço a sua disponibilidade. Obrigada, eu fiquei muito feliz de receber o convite, gostei muito, e que eu puder ajudar. Está baixo? Deixa mais pertinho. Tá bom. Então, seja sempre bem-vinda à nossa comunidade. Obrigada. E o outro nosso convidado é o Dr. Rogério Fenili, que é médico também, mestre e doutor em medicina pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e chefe da equipe de mastologia da AMIL e da Santa Helena Saúde. Então, a especialidade dele é mastologia. Bem-vindo, doutor Rogério, e obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu sim. Boa noite, eu agradeço muito o convite. Uma oportunidade muito grande de falar sobre esse tema tão importante, né, nesse mês aqui que chama a atenção. Vamos bater um papo aí sobre o câncer de mama e tentar prevenir cada vez mais, né? Isso, a ideia é realmente passar informações para que as pessoas possam se prevenir, né? Ou, se não conseguir prevenir, pelo menos realizar um diagnóstico precoce. Antes de entrarmos diretamente no tema, então, eu queria pedir aqui 3 coisinhas para vocês que estão nos ouvindo. A primeira delas é para compartilhar o link do programa com os seus parentes, com os seus amigos, nos seus grupos de contatos. Compartilhe aí para que essas informações possam ser transmitidas para o maior número possível de pessoas. A outra coisa é para curtir. Curtam a nossa transmissão, clica aí no joinha, que é importante para nós também. E outra informação é que o chat ele está aberto. Você pode, através do chat, tirar as suas dúvidas. Os nossos convidados aqui estão ansiosos para responder as dúvidas de vocês. Então, participem. Aproveitem para tirar todas as suas dúvidas com relação aos temas que serão abordados hoje. E com relação à escolha do tema, como eu já falei, como estamos no mês de outubro, Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Então, durante o mês todo, várias ações foram desenvolvidas visando justamente a prevenção e a informação sobre essa doença. E também o tema osteoporose, porque no dia 20 de outubro, nós comemoramos também o Dia Mundial e Nacional da Osteoporose. Então, são 2 temas importantes, que realmente, quando a gente fala em câncer de mama, todo mundo já sabe, né, da dificuldade de um problema do câncer de mama para as pessoas, as mulheres, não só as mulheres, como a gente sabe que homem também pode ter o câncer de mama, e a osteoporose, que mexe muito com a qualidade de vida das pessoas, né? Então, são 2 temas muito importantes e atuais. Mas eu queria ressaltar aqui que no mês de outubro nós temos também outras datas importantes para a saúde, que precisam ser lembradas. No dia 1º de outubro, nós comemoramos o Dia do Idoso, né? A nossa população cada vez mais idosa merece ser lembrada
e um dia a ser comemorado. No dia 4, nós tivemos o dia do agente de saúde, também muito importante, principalmente nas nossas periferias. No dia 13, foi o dia do terapeuta ocupacional e da fisioterapia, né, do fisioterapeuta. Então, 2 profissionais também ali essenciais para a nossa vida, né, com essa qualidade de vida. Dia 18, não podíamos deixar de falar aqui do dia do médico. Então, parabéns a todos os médicos também. E no dia 25 foi o dia do dentista. Então, parabéns para todos os dentistas, né? Quem nunca precisou de um médico e de um dentista, né? Todos nós, com certeza. Então, falando agora um pouquinho então sobre osteoporose. Vamos começar com osteoporose, para dar preferência para as mulheres, né? Primeiro. Então, eu tenho aqui um tema, que é o tema que foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia para a campanha nacional da osteoporose desse ano. O tema eu achei bastante interessante, não deixem que seus ossos quebrem seus planos, né? Porque a gente sabe que a osteoporose ela é a principal causa de fraturas, né? Principalmente nos idosos. Então, o objetivo da campanha do Dia Nacional da Osteoporose é alertar a população para a importância de se prevenir as fraturas causadas pela osteoporose, que podem causar limitações nas atividades rotineiras, né, nas atividades do dia a dia, afetando muito a qualidade de vida das pessoas. Estima-se que cerca de 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos poderão sofrer uma fratura osteoporótica ao longo da vida. Então, uma porcentagem bastante elevada. No Brasil, há aproximadamente 127 mil fraturas de fêmur por ano. E a gente sabe que um idoso com fratura de fêmur é bem complicado, né? Afeta a saúde geral. E a previsão é que esse número aumente a cada ano. A osteoporose ela pode ter consequências desastrosas quando não tratada. E como ela é uma doença silenciosa, muitas vezes o diagnóstico precoce é difícil, né? Por isso é importante alertar a população para a prevenção. Assim também como ficar alerta aos primeiros sinais, para que o tratamento seja feito de modo a prevenir danos maiores. Então, doutora Carla, vamos começar, então, definindo aqui o que é osteoporose e também aproveitando para falar sobre um outro termo, que é a osteopenia. O que é uma coisa e o que é outra? Para simplificar, é o seguinte. A gente imagina que o esqueleto, quando a gente é um adulto, ele é estático. Ele não é. Ele, com o tempo, ele vai sendo renovado. Então, nós temos a reabsorção óssea, que é contínua, e nós temos a formação óssea em seguida, que também é contínua. Para ser um pouco didática, seria assim. Eu tenho uma célula que come o osso e a outra que vai atrás formando. Isso acontece durante toda a vida. Então, durante mais ou menos a cada 10 anos, ou um pouco mais, nós temos uma parte do nosso esqueleto renovado. Isso é um equilíbrio, é natural. Só que com o passar da idade, e às vezes por causa de alguns medicamentos ou fatores de risco, que são vários, pode haver um desequilíbrio nessa reabsorção e formação. O início desse desequilíbrio é a osteopenia, onde o osso fica um pouco mais poroso. Se ela não for detectada, não for contida ou não for tratada, com o tempo o osso vai ficando mais poroso e aí ele vira a osteoporose, que é mais grave, né? O risco de fratura da osteopenia é um pouco maior do que quem não tem, e na osteoporose é bem maior. Então, já na osteopenia pode ocorrer a fratura? Pode haver uma fratura. Tá. E toda osteopenia, se não tratada, evolui por uma osteoporose? Sim, se ela não for contida ou tratada, ela pode evoluir para uma osteoporose. Então, dá para conter? Dá para conter. Né? Tá. Então, assim, o mais grave, lógico, é a osteoporose, mas a gente também tem que ficar alerta com a osteopenia, né? Sim.
E quais os sinais assim de uma osteopenia? A pessoa sente alguma coisa? Não, você foi muito precisa quando comentou que é uma doença silenciosa, porque ela é. Ela não dá sintoma nenhum, ela não dá nenhum sinal de alerta. E muitas vezes o paciente chega no consultório por causa de uma fratura, por fragilidade óssea. Então ele passa por um colega médico, por algum outro motivo, é constatada essa fratura por fragilidade e ele encaminha para o reumatologista. Certo. E no caso assim da osteoporose já, né? A pessoa tem osteoporose, com o tratamento ela consegue reverter para a osteopenia ou não? A osteoporose, a meta maior do tratamento é sempre evitar fraturas. Esse é o principal. Na osteoporose, com o tratamento, a gente consegue conter e, muitas vezes, reverter para a osteopenia. E na osteopenia também, às vezes a gente consegue conter e, algumas vezes, reverter para uma normalidade. Tudo depende da condição clínica do paciente, das outras doenças que ele tem, dos outros fatores de risco e também da gravidade no início do diagnóstico. Certo. Então, já que foi falado sobre fatores de risco, quais seriam esses fatores? São vários, né? Tem os fatores que nós não conseguimos mudar. Por exemplo, as mulheres são as mais comprometidas, mas não quer dizer que os homens também não sejam. É raro, mas ocorre. As mulheres de etnia caucasiana e orientais são mais acometidas. Conforme nós vamos envelhecendo, a chance de ter osteoporose é maior. As mulheres na pós-menopausa, também nós sabemos que tem uma queda da densidade óssea, por causa do hormônio, né? O hormônio feminino ele nos protege a parte de densidade óssea. Quando nós diminuímos esse hormônio na menopausa, nós temos uma queda importante nessa densidade. Então, esses seriam os principais. Agora, os fatores de riscos que nós podemos mudar. Sedentarismo, baixa exposição do sol, baixa ingesta de cálcio, que é uma coisa cultural do brasileiro, a gente não ingere muito. O tabagismo, etilismo, né? Então, são fatores principais. E a questão da genética? A genética é importante, principalmente em mulheres. Se a nossa mãe, avó ou tias consanguíneas tiveram osteoporose, existe uma chance maior de eu também ter. Certo. Então, a gente tem a questão da idade, né, que está relacionada, além da idade, a questão da época da menopausa, né? Sim. Tem mulheres que têm a menopausa mais precoce, então vão estar mais sujeitas a uma osteoporose mais precoce também. Correto. Né? Com relação ao sexo, a gente também já viu que tanto faz homem ou mulher, mas a prevalência maior nas mulheres. Com relação ao peso do corpo, tem diferença? Tem. Quando o IMC do paciente é menor que 19, existe uma chance maior de ter osteoporose. E outra coisa, né, algumas doenças crônicas, por exemplo, diabetes, insuficiência renal, algumas doenças autoimunes, né, como a artrite reumatoide, lúpus, a espondilite, o hiperparatiroidismo, o hipertiroidismo. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre prevenção, diagnóstico e tudo mais. Já tem até uma perguntinha aqui da Fabiola. Ela está perguntando a partir de que idade devemos nos preocupar com a osteopenia. Nossa, pergunta ótima, né? Se nós formos ver, nós devemos fazer uma densitometria em mulheres acima de 65 anos. Quadros que podem levar a uma osteopenia, uma osteoporose. Então, a gente costuma pedir mais precocemente. Sim, então eu acho que a gente tem que ficar alerta, né? Sim. Não é deixar passar muito, não. Então, agora, enquanto a doutora Carla toma uma aguinha, nós vamos conversar um pouquinho com o doutor Rogério, né? Então, o assunto que nós vamos tratar com ele é justamente o câncer de mama. E com relação à campanha do Outubro Rosa, ele, né, só reforçando aqui que o objetivo dessa campanha é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações para a prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença. O tema da campanha desse ano é informar para proteger e cuidar para
viver. Então, existe possibilidade da gente cuidar e tratar para continuar vivendo e vivendo com qualidade, né? E o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Essa algumas mente e também com os avanços da medicina, a cura é sim possível. Concorda com tudo que eu falei, doutor? Boa noite mais uma vez, concordo. É fundamental linkar as duas informações que você passou, né? Tomar para prevenir e a cura. As duas coisas têm uma inter-relação absoluta. Ou seja, quando você informa e previne, mesmo quando você faz o diagnóstico, você faz um diagnóstico mais precoce, e com isso a cura é sempre possível. O que ocorre aqui no Brasil, principalmente, eu vou corroborar alguns dados seus, né? É o câncer de mama é o câncer que mais incide, para você ter uma ideia. No Brasil fica difícil fazer, às vezes, essa estatística, mas são esperados nos Estados Unidos hoje 297 mil casos novos em 2023, com 16 mil mortes pela doença. Isso num país em que você tem tudo. Você tem toda a tecnologia cirúrgica, diagnóstica, medicamentos, o que você quiser. E aí, aqui no Brasil, quando você faz, basicamente, mamografia no Brasil, não fazem. E não fazem por quê? Tudo bem, nós vamos dividir por regiões, talvez na região norte, pela dificuldade de locomoção, pela dificuldade de não ter aparelhos, mas isso ocorre aqui no Sudeste. Mesmo em pessoas que têm planos de saúde, 1/4 das mulheres que necessitariam fazer mamografia não fazem. Aí você pergunta por quê? Não sei, a vida corrida, não deu, precisa levar o filho na escola. Uma cultura dessa questão mulher é a gordura periférica. Então, ela acaba produzindo mais hormônio na gordura, que vai refletir, melhora a osteoporose, mas aumenta o risco do câncer de mama. Tanto é que eu uso, cara, só para fazer um link, eu uso fator de risco, quando a mulher tem um osso muito bom depois dos 60 anos, eu falo, opa, está alguma coisa errada, porque não era para ser assim. Ela foi exposta muito ao hormônio. Por um lado, o seu lado melhorou, mas o meu lado aqui complicou. Então, assim, exercício físico, dieta, diminuir tabagismo, diminuir elitismo, tentar controlar o estresse, que no nosso país é difícil, mas que tem... A questão do tabaco é uma coisa interessante, desculpa me alongar na resposta. Só para um exemplo, foi feito um trabalho americano do fumante passivo. Aquela mulher que se senta ao lado do marido que fuma. E ela não fuma. Quer dizer, acha que não fuma. Mas nela o risco aumentou 50% do câncer de mama, só por sentar ao lado de quem fuma. Imagina de quem fuma. A gente não tem muito dado de fumante, porque o fumante não topa fazer a pesquisa, que ele tem vergonha. Mas é um dado significativo, né? Então, e esse alto índice de mortalidade, então, tem tudo a ver com o diagnóstico tardio, né? Então, a mulher não procura um diagnóstico logo, né, a partir dos primeiros sinais, e quando já descobre, já está um pouquinho mais avançado, né? O problema fica um pouco mais difícil de resolver. Porque é isso que a gente fala, o diagnóstico precoce é a chave para o sucesso do tratamento, né? Então, assim, o câncer de mama é o quê? É uma proliferação celular, existe um único tipo de câncer de mama, porque a gente sabe que existem nódulos, existem microcalcificações, é a mesma coisa? Os tumores de mama, eles vão se dividir em algumas linhagens, né? Você tem a linhagem epitelial, que estão os tumores ductais e lobulares, e a linhagem sarcomatosa, que é a outra. Ele pode se apresentar de algumas formas diferentes, ou na forma de nódulo, ou na forma de microcalcificações. Então tá, como é que você vai tentar prevenir isso, né? O nódulo, geralmente o nódulo acima de 2 centímetros, ele é palpável. Então o que a gente pede para você que está vendo? 15 minutos no mês só, se olhar no espelho e se tocar. Logo depois que acabou a menstruação, quando a mama está mais desinchada, é só parar na frente do espelho, levantar o braço, abaixar e se tocar, procurando alguma lesão.
20% dos cânceres de mama são diagnosticados dessa forma. A mulher notou alguma coisa e resolveu procurar o médico. Isso previne essas lesões nodulares, por exemplo. E essas lesões mais microscópicas, como as microcalcificações, fazendo a mamografia anual. Vou antecipar sua pergunta, a partir dos 40 anos de idade. Em geral, para a população geral. Certo. Então, assim, o diagnóstico, né, que já seria a próxima pergunta, então é feito através, pode ser pelo toque, né, a própria mulher pode já fazer um diagnóstico prévio, vamos dizer assim. Mas aí de exames a gente tem a mamografia e tem também o ultrassom. Ressonância também? Ou... Então, a gente elege um exame para ser um exame rastreador quando ele contempla a maior parte das lesões. E esse exame é a mamografia. Ele é importante. Ele reduz a mortalidade em câncer de mama no mundo em 30%. Ou seja, se ninguém fizer mamografia, vai morrer 30% a mais de mulheres de câncer de mama. É muita coisa, né? O ultrassom e a ressonância, eles são exames de apoio. Ou seja, se eu tenho uma mamografia muito densa, que é muito brancona, que eu não consigo ver nada, às vezes eu preciso de um ultrassom ou mesmo de uma ressonância. Se eu tenho mulheres com alto risco genético, tem aquelas mutações, né, que estilo, a mais famosa é a Angelina Jolie, né, que é mais conhecida no mundo, eu preciso de um apoio de uma ressonância. Todos esses exames são complementares à mamografia. O carro-chefe é a mamografia. Eu falo para os meus residentes que se a gente tivesse que ir para um aparelho, a gente levava o mamógrafo. Então, a orientação aqui, a partir dos 40 anos, mamografia anual. Anual. Para todas as mulheres. Eu queria citar um dado interessante. Os guidelines, até hoje, paravam as mamografias aos 70 anos. Né? Todos os governos, pega o governo canadense, americano e tal. Saiu um trabalho muito interessante brasileiro, e a gente tem que valorizar a cultura nacional, feita pelo ICESP, o Instituto do Câncer da USP, que mostrou que o câncer vem aumentando nas mulheres acima dos 70 anos e chegando num estágio avançado. Por quê? Porque parou de fazer exame. Então, a gente está reivindicando, junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde, à Sociedade Brasileira de Mastologia, que aumente esse rastreamento, pelo menos até os 75 anos, ou quando a expectativa de vida superar 7 anos. Porque todo mundo está parando de fazer exame aos 70 e a coisa está complicando. A expectativa de vida da mulher brasileira em 2040 é 82 anos de idade. Quer dizer, nós vamos ficar 12 anos descobertos? Não tem cabimento isso. Certo. Ok. Então, para a gente falar assim, quais os fatores de risco que a gente tem que ficar atento com relação ao câncer de mama? Ser mulher, primeiro, igual da osteoporose, né? Aí você tem basicamente que fatores de risco? Essa síndrome metabólica que eu lhe relatei, obesidade, diabetes, sedentarismo, principalmente, é considerado um fator de risco. A nível pessoal, quando você tem alguma lesão pré-maligna, ou seja, você teve aquela lesão que o médico falou assim, não é câncer, é um pré-câncer. É um termo que a gente usa, às vezes, para explicar para o paciente que não é câncer, mas é uma lesão que precisa ficar alerta. E a história familiar. A história familiar, o que a gente valoriza? Preferencialmente parentes de primeiro grau. O que é parente de primeiro grau? Mãe, irmão e filho. Tia, avó não é parente de primeiro grau. A avó, por incrível que pareça, é parente de segundo grau. Não que seja menosprezado, mas não é o que mais se valoriza. E também valorizar duas coisas. Eu tenho uma tia com câncer de mama, mas quantas tias você tem? Eu tenho uma só. É um impacto. Não, eu tenho 20 tias e só uma teve câncer. É outro impacto. E a idade que o parente teve o câncer de mama. O que a gente mais valoriza é quando esse parente teve câncer na pré-menopausa. Aí tem um peso. Se você tem um parente de primeiro grau com câncer de mama, aumenta em 4 vezes o seu risco de ter câncer de mama em relação à população geral. Se esse parente teve câncer de mama na pré-menopausa, isso sobe para 8 vezes. Não é sinal de pânico, mas é um sinal que você precisa fazer uma visita ao médico mais regular. É um sinal de alerta, né, para você ficar mais alerta aos sinais, sintomas e tal. Com relação, a gente escuta falar assim, as mulheres que amamentaram, menos probabilidade de ter câncer de mama, existe isso?
Então, essa é uma pergunta delicada, né? A amamentação, ou ela protege ou não protege. Ela protege quando ela ocorre antes dos 19 anos. Antigamente, a nuliparidade, ou seja, não ter filhos, ou a primiparidade idosa não tinha muito impacto. Mas hoje ela é considerada um fator de risco. De menor expressão, mas sim. Por quê? Porque a mama é assim, ela começa a se formar, ela se desenvolve e ela para esperando a mulher amamentar. Ela dá um stand-by, ela chega num certo desenvolvimento, ela só completa o desenvolvimento quando a mulher amamenta. E é aí que a mama fica plena. A senhora sabe que essa complementação de desenvolvimento são divisões celulares. E o nosso corpo, quanto mais tarde a divisão ocorrer, maior a chance de erro. E maior a chance de se formar, por exemplo, uma célula um pouco anormal. Nós temos células-tronco na mama. A célula-tronco é aquela célula do cordão umbilical que pode virar qualquer coisa. E a mama mantém isso até completar o desenvolvimento. Só que essa célula-tronco ela pode haver um erro na divisão. Então, quanto mais tarde você ter a amamentação ou não tiver, é um fator de risco, sim. Não quer dizer que quem não tem filho vai ter câncer de mama, pelo amor de Deus. Mas, assim, dentre os fatores, quando você compara, igual que ela falou, quando você compara quem vive essa situação e quem tem filho cedo, essa daqui tem um pouco mais. Aumenta a chance, né? Muda um pouco a porcentagem, mas não está não é fora proibitivo ficar sem ter filhos, não é proibitivo. Está certo. Então, vamos ver aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre prevenção, mas vamos voltar para a doutora Carla. Vamos, dá tempo do doutor beber uma aguinha também. Vamos ver o que a gente vai perguntar agora um pouquinho. Nós já falamos sobre os riscos, né? Os fatores de risco. Vamos falar um pouco sobre... Então, a gente já comentou alguma coisa, mas a prevenção em si, né? Tem mais alguma coisa que a gente possa complementar? Prevenção é assim. O que eu posso mudar? Não fumar, beber assim com uma moderação elegante, né? Fazer atividade física, e é legal falar sobre atividade física, né? Na osteoporose, eu preciso de um pouco de impacto. Então, uma caminhada, uma dança de salão, uma musculação, não precisa ser um peso alto, com baixo peso, já ajuda. É importante fazer, se a pessoa gostar, uma natação, uma hidro, mas para a osteoporose não tem um efeito tão importante. Então, acho isso legal. Outra coisa da prevenção é a dieta, porque no tratamento, por exemplo, a gente usa a complementação de cálcio e vitamina D, conforme a necessidade do paciente. Só que quando eu ingiro cálcio nos laticínios, pode ser desnatado, pode ser zero lactose, em verduras escuras, né, em sardinha em lata, atum em lata, o meu nível sérico no sangue de cálcio, ele é mais constante, então ele tem um efeito melhor do que quando eu tomo suplemento. Então, isso é legal. Outra coisa, fazer exercícios que me dê equilíbrio, porque conforme eu vou envelhecendo, o meu equilíbrio diminui. Então, assim, Tai Chi Chuan é excelente para evitar queda. E mudar a minha casa para prevenir quedas. Então, cuidado com o tapete solto, sempre colocar um corrimão, aquelas barras em escadas, banheiros, em rampas, evitar que haja queda. Assim eu previno também a fratura. Isso é importante. Mas para prevenir a perda da massa óssea, então é que você falou, né? Hábitos saudáveis de alimentação, de vida, hábitos saudáveis de vida, né? No geral ali, alimentação, exercícios de impacto, né? Corrida também. Corrida é ótimo para quem também. Consegue correr, né? Mas uma caminhada já faz efeito. Caminhada já ajuda. Já. E da alimentação você falou de sardinha em lata, assim, é a mesma que sardinha normal, in natura ou em lata, é a mesma coisa? Não. A sardinha in natura é boa, né? A sardinha, o salmão é bom. Na sardinha em lata, a forma de fabricar, ela é feita com os ossos da sardinha. Então, acaba tendo um pouco mais de cálcio naquela mistura da lata. Mas isso eu não sabia, que tinha mais cálcio na sardinha em lata. Tem, mas come, a in natura também é boa. E tem, assim, sardinha em lata em óleo e tem água, tanto faz. Tanto aí. faz. Vai ter cálcio do mesmo jeito ali. Tá certo. E, então, o diagnóstico,
só através da densitometria, tanto para a osteopenia quanto para a osteoporose? É o que dá o diagnóstico final, é ela, né? Existe um exame que é feito com o pezinho, mas ele é um exame de rastreamento que não é muito utilizado. Realmente o melhor exame é a densitometria. Tá. Exame do pezinho, mas esse pezinho não é o pezinho do bebê, não. É feito um ultrassom do calcâneo do paciente. Mas ele não é tão fidedigno. Certo. E esse exame, então, a partir de que idade que a pessoa, só reforçando? Da densitometria? Pelo guideline a partir dos 65. Mas o próprio guideline fala para ver risco de paciente para paciente. Tá. Ele não é definitivo. Que é avaliar a história clínica dela, que vai dizer se a gente começa aos 40, aos 50, aos 60, né? Ou antes, até. E como é o tratamento da osteopenia e osteoporose? Vamos lá. Mudança no estilo de vida. Então, se eu sou sedentária, se eu fumo, baixa exposição de sol, eu mudo essa parte. E aí entra a complementação de cálcio e vitamina D, conforme a necessidade do paciente. Às vezes, já na osteoporose, ou quando não tem um efeito muito interessante, a gente entra com formadores ósseos, né, de formação óssea. Aí tem um grupo do bifosfanato, que geralmente é o que a gente inicia. Só que o bifosfonato ele é um bom medicamento, são vários remédios que fazem parte desse grupo, só que ele tem um efeito por um período, geralmente de 5 a 6 anos. Depois desse período, ele não tem um efeito tão importante na formação óssea. Então, não adianta a gente insistir, por exemplo, no alendronato, risodronato e bandronato, que são os mais usados, 10 anos. Ele não está mais fazendo efeito, né? Junto com a suplementação de cálcio, vitamina D e estilo de vida. Então, a gente vai para outros grupos de medicamentos. Existem alguns grupos que têm a parte hormonal, como a teriparetida, que são os medicamentos injetáveis, ou os biológicos. Só que daí depende da clínica do paciente. Se ele já teve fratura, da idade, como que está a densitometria. Então, vai variar de paciente para paciente o tratamento. Então, é por uns 5 anos com um determinado medicamento. Ou até um pouco antes, a gente é obrigado a mudar. Aí isso aí muda, não adianta ficar anos e anos insistindo no único medicamento. Às vezes não tem o efeito que nós gostaríamos que tivesse. Às vezes a paciente já um pouco idosa e tem outros fatores de risco que levam a uma osteoporose, tem uma fratura, a gente tem que trocar o tratamento também. Então, é um tratamento dinâmico. Né? Não é uma receitinha de bolo, vai variar de paciente. E existem medicamentos injetáveis e medicamentos orais, dependendo da classe do medicamento, né? Isso. Certo. E qual é o médico a procurar? É o reumatologista ou põe outras especialidades? Reumatologista. É reumatologista. Reumatologista. É o mais indicado. É o mais indicado. Ok. Deixa eu ver aqui. Temos um comentário aqui. O Adré Godoy elogiando as explicações, né? Obrigada, Adré. E temos uma pergunta aqui para o doutor. E aí a gente já vai engatar aqui as outras perguntas com ele. Então vamos ver lá. A Regiane Soares está falando assim: minha mãe tem 87 anos e já faz 10 anos que não faz mamografia. Devemos pedir para voltar a fazer sem histórico familiar. 87, desde os 77 que não faz, né? Não tem histórico familiar. Olha, a gente diz que câncer não tem calendário, não tem folhinha, né? A idade cronológica hoje pouco importa, em qualquer doença. Se ela for uma 87 com corpinho de 67, aí ela vai ter que continuar fazendo. Agora, se ela for assim, você entendeu? Assim, antigamente a gente tinha aquela questão, não se faz quimioterapia acima dos 70 anos. Mas e aos 69, 11 meses e 29 dias faz? O câncer não tem o calendário. Então, a gente leva muito em consideração hoje um índice que a gente chama o índice de saúde que a paciente tem. Que você vai classificar ela muito saudável ou muito frágil. Se ela for uma paciente ativa, se ela for uma paciente que não parece, a idade que tem, para falar um português mais fácil, por que não continuar indo ao médico e o médico fazer essa opção de fazer o exame ou não? Nós temos várias pacientes,
de 80, 90 anos que parecem que tem 70. Por que essa paciente não deve continuar a fazer a sua prevenção? É aquela história que a gente fala. Os americanos falam para calcular. Não, aquela paciente que tem uma expectativa de vida menos de 7 anos não faz mais nada. Como fazer esse cálculo? Então, se ela tiver ígida, não tiver comorbidade, continue indo ao médico. Faz o exame clínico. Ele vai saber julgar se é necessário ficar fazendo exame anual ou, pelo menos, às vezes, bianual. Por que não? Bom, a gente já falou sobre fatores de risco, né, do câncer, prevenção, né, nós já falamos alguma coisa sobre prevenção, os exames, né, importantes para a prevenção. Agora, sobre o tratamento, o que nós podemos falar sobre o tratamento? E também, não sei se dá para falar sobre estágios da doença, evolução. Bom, os estágios da doença eles vão ser classificados de acordo com o tamanho do tumor, o grau de envolvimento da axila, né, e o grau de envolvimento da pele. Esse conjunto e a existência ou não de focos à distância, que é o que nós chamamos de metástases. O conjunto desses fatores forma uma sopa de letras que a gente vai dar o estadio, 1, 2, 3, 4. Baseado nisso, a gente primeiro precisa ter o resultado da biópsia, e hoje, quando a gente faz a biópsia, o tratamento é muito individualizado. A biópsia é submetida a um estudo que chama imunohistoquímico, que a gente dosa alguns fatores biológicos e a gente vai subclassificar o câncer em 4 grandes subtipos: luminal A, luminal B, triplo negativo e o HER2. Sendo o luminal A o menos grave, o luminal B intermediário e esses 2 últimos os mais graves. A gente divide o tratamento assim. Os tumores luminais, eles têm uma maior probabilidade de atingir a mama e a axila e menos chance de atingir os outros órgãos. Então, eu começo tratando a mama e a axila. Eu começo pela cirurgia e depois eu faço os tratamentos subsequentes. O triplo negativo e o HER2 são tumores agressivos. Eles têm uma capacidade em ultrapassar a mama, a axila e atingir outros órgãos. Então, eu preciso proteger esses órgãos vitais. E como que eu protejo? Com quimioterapia. Então, eu primeiro protejo os órgãos para que as metástases não se instalem e depois eu volto para fazer o tratamento mamário. Paralelamente, eu também tenho um efeito sobre a mama quando eu faço isso. Porque quando eu faço a quimioterapia antes, eu também consigo reduzir o tamanho dos tumores e, muitas vezes, propiciar cirurgias menores para os pacientes. Isso não é a regra, isso é um resumo geral, mas é dessa maneira, mais ou menos, que a gente escolhe o tratamento. Então, é por isso que, em alguns casos, a gente escuta, né, que primeiro fez a cirurgia, e em outros que primeiro que começou com a quimio e depois Exato. Foi para a cirurgia. Depende do tipo que você está tratando. Depende do tipo. E a radioterapia é sempre também complementar? Ou? A radioterapia é a gente tem ferramentas de controle local. O que é controle local? É cirurgia e radioterapia, que andam de mãos dadas. Toda vez que eu faço uma cirurgia conservadora, ou seja, quando eu não tiro a mama, quando eu tiro só parte da mama, ou preservo pele, ou CAP, né, com complexo areopapilar, eu tenho que associar a radioterapia. Aí, quando eu tiro a mama toda, em algumas circunstâncias, quando você tem tumores maiores que 5 centímetros, ou uma axila muito comprometida pelo tumor, mesmo quando eu tiro a mama, eu tenho que associar a radioterapia para um controle local. O controle sistêmico, que é do corpo, é feito por outras drogas, como a quimioterapia, a hormonioterapia. Aliás, tem uma medicação hormonioterápica que eu interfiro muito na área da doutora Carla, que é o inibidor de aromatase, que é o anastrozol, que eu causo osteoporose em todo mundo, e aí eu mando para o reumato se virar. E você tem outras drogas surgindo, a imunoterapia.
Câncer de mama é muito pesquisado e todo ano surgem tratamentos novos, terapias-alvo contra alguns tumores específicos, como esse HER2, aí tem drogas específicas para ele. A coisa é muito dinâmica, mas de uma maneira geral é isso aí. Então, e existe a quimioterapia que é injetável, né? E tem também, através de medicamentos, comprimidos. A quimioterapia oral é exceção. Ela é segunda linha de tratamento. Ela só é usada quando a quimioterapia injetável não funciona. Existe uma quimioterápico oral, que é a capecitabina, que é usada numa situação em particular, quando você tem esse tumor triplo negativo, em que mesmo fazendo a quimio, a cirurgia, ele persiste. Aí você lança uma quimio que a gente chama de segunda linha, que é para você tratar o que não funcionou. Não é porque é oral que não tem todos os efeitos colaterais que a injetável também tem. O pessoal fica com essa sensação, não, é comprimidinho, beleza. Não. Os efeitos colaterais são tão graves quanto. Ok. Vamos lá. Então, aí, já que o senhor comentou que existe um tratamento, um medicamento, né, de quimioterápico que interfere na questão da... É o hormônio terápico. O hormônio terápico, que interfere na questão dos ossos, né? Sim. Então, assim, realmente, é uma perguntinha que eu ia fazer, realmente, o tratamento de câncer pode provocar ou predispor a uma osteoporose e, da mesma forma, quem tem osteoporose faz, por exemplo, uma reposição hormonal ou toma algum outro medicamento, pode predispor ao aparecimento de um câncer de mama? Existe isso? Assim, a hormonioterapia que a gente prescreve para paciente menopausada, você tem dois tipos. Você tem o tamoxifeno, que a gente prescreve na pré-menopausa, e o inibidor de aromatase, que é na pós-menopausa. Esse último aumenta muito o risco de osteoporose. Então, quando eu prescrevo esse medicamento, eu já peço para ela fazer também um acompanhamento com o reumatologista, porque eu sei que a osteoporose vai acontecer. E ela tem ácido zoledrônico, tem algumas medicações que ela consegue torear isso bem. O osso é muito importante na mama, porque é o principal sítio de metástase. Quando você pega assim, ordem de lugares em que pode ocorrer focos à distância. Primeiro o osso, segundo o pulmão, terceiro o fígado, quarto o sistema nervoso central. Então a gente presta muito atenção no osso. E também o raciocínio contrário, olha, se eu tenho uma paciente menopausada, já com uma osteoporose grave, eu tenho que dar o inibidor, eu falo, mas eu não posso. Aí eu prescrevo o tamoxifeno, mesmo sabendo que não é a melhor opção para ela, porque eu também não posso agravar a osteoporose que ela tem. E aí a gente conta muito com o apoio do reumato. Então, no caso, o tamoxifeno seria menos prejudicial. Né? Seria, exatamente. no caso que já não tem. É que é errado usar um ou outro. O inibidor da menopausa tem mais benefício, mas não podemos cobrir um santo para descobrir outro. Então, assim, o tratamento tem que... Eu digo que você tem que tratar o indivíduo e não a doença, né? Então, o osso faz parte do tratamento. Certo. E é assim, a gente escuta muito que as mulheres, né, no caso da menopausa, vão fazer uma reposição hormonal por conta da menopausa. Isso favoreceria um câncer de mama? Existe essa relação? Porque alguns falam, não pode porque tem genética de câncer. Então, o que impede você de fazer uma reposição hormonal? Uma história pessoal de câncer de mama, só. A história familiar não é contraindicada. Os estudos mostram que a terapia de reposição hormonal ela tem infinitamente mais benefícios do que riscos. Se eu comparar uma paciente que usa reposição hormonal comparando com quem não usa, essa paciente tem mais risco? Tem. Quanto? Quando ela usa essa reposição por mais de 5 anos, tá? E de forma contínua. Esse risco é proibitivo? Não. Desde que seja feito um controle adequado. Então é o que eu falo. Se você não usa hormônio também, aquela síndrome metabólica também vem a cavalo e você entra no fator de risco por outra via. Então, assim, ele é muito benéfico. Os guidelines mostram aumentos na casa de 30% quando você usa ali 5, 10 anos. Mas se você fizer a mamografia regular, você diminui muito esse risco. E eu sou
amplamente favorável a fazer a reposição hormonal. Gostaria de complementar com alguma coisa? A evolução de quem usa a terapia de reposição hormonal em osteoporose é muito melhor. Muito melhor, né? Tanto que, às vezes, a paciente fala que está entrando na menopausa, ela pergunta para a gente se é interessante fazer. A gente sempre encaminha para o ginecologista, porque tem todos os fatores de risco que têm que ser avaliados, mas a evolução é muito melhor, né? Então, muitas vezes, ela não desenvolve osteoporose, né? Então, é bem interessante. O fator de risco é muito semelhante ao do anticoncepcional, por exemplo, e ninguém mete o pau no anticoncepcional. É muito semelhante. E com o anticoncepcional ninguém se preocupa. Né? Então, assim, é preciso desmistificar isso. Foram feitos alguns trabalhos, o mais famoso é o trabalho das enfermeiras americanas, o tal do WHI, vocês já devem ter ouvido falar nisso, que foi mal desenhado e durante décadas assustou todos os ginecologistas em prescrever. Virou coisa proscrita prescrever hormônio. Mas isso já se desmistificou. E analisando caso a caso, ajuda na parte da osteoporose bastante. Tem vezes que prescreve só o hormônio mesmo, cara. Não prescreve nenhum medicamento, só o hormônio já basta para tratar a osteoporose. Já resolve. Certo. E com relação à incidência do câncer de mama, tem acontecido muito em idades precoces? Os jovens estão tendo mais alguma alteração nesse sentido? Vem aumentando, né? E isso tem a ver com os hábitos de vida, né? O câncer de mama é o câncer das regiões industrializadas, por causa do hábito das mulheres. Como era a vida das nossas tataravós? Elas se casavam aos 12, engravidavam aos 13, tinham 10 filhos, e entre amamentações e gravidezes iam menstruar de novo aos 35. Não era assim? Era isso. Hoje, como é a vida da mulher moderna? Ela vai primeiro estudar, ela às vezes usa tratamentos hormonais anticoncepcionais precoces ou para tratar cólicas ou para prevenir gravidez. Ela vai se casar apenas quando ela se formar, quando ela se firmar no mercado de trabalho, e muitas vezes vai ter filho, lá vai se casar lá pelos 30, 35 anos. Essa é a vida hoje da mulher moderna. E aí você usou bastante tempo o hormônio, você retardou a gravidez, você retardou a amamentação, você tem a mama densa, e é por isso que nessas faixas etárias menores tem incidido cada vez mais o câncer de mama, por causa da mudança dos hábitos de vida. Certo. E você falou com relação à mama densa, o tamanho da mama, a densidade da mama tem influência? Tamanho não, a densidade sim. Quanto mais glândula eu tenho, mais eu tenho sítio possível de tumor. E quanto mais hormônio eu tenho circulante, mais a mama é densa. Contrário dela, ela falou que a menopausa, a menarca precoce, né, a primeira menstruação muito antes, e a menopausa tardia, favorece o osso, mas para mim é pior. É mais tempo a mama sendo bombardeada por hormônios. Então, é uma característica constitucional. A mama é substituída por gordura. Quanto mais tardiamente isso ocorrer, mais possíveis sítios de doença eu tenho. Certo. Com relação à metástase, qual é a metástase que acontece com mais frequência, no caso do câncer de mama? Osso. Osso. Quando você tem a metástase, a incidência de metástase é primeiro osso, segundo pulmão, terceiro fígado, quarto sistema nervoso central. São os 4 sítios principais de metástase. Tanto é que quando a gente tem o câncer de mama, na maioria das vezes, a gente faz o que a gente chama de estadiamento. Pesquisar se tem foco de metástase ou não. Você faz uma pesquisa ou com exames isolados, que é a cintilografia óssea, que é diferente da densitometria, tomografia de tórax e abdômen, ou você faz de uma maneira geral do corpo, utilizando um exame chamado PET-CT, que faz pesquisa de metástase por todo o organismo. E por quanto tempo após o tratamento do câncer se faz esse acompanhamento para verificar metástases? O estadiamento a gente faz no momento do diagnóstico e dependendo da gravidade do tumor, você pode persistir com esse estadiamento de 6 em 6 meses pelos primeiros 2 anos, que é o pico de recidiva da doença. Depois você pode voltar a fazer exames normais. Isso a partir do estadio 2B que a gente fala.
Tumores mais indolentes ou menores, você faz um primeiro estadiamento, depois você segue só com a mamografia mesmo, fazendo o exame clínico das pacientes. E assim, a partir de quantos anos que eu posso dizer, eu estou curada, não tem mais problema de ter metástase? Existe isso? Nunca. Na verdade, assim, o que eu digo para os pacientes, quando a gente termina a cirurgia, eu falo assim, você teve câncer até ontem. Seu câncer acabou. Tudo que a gente está fazendo a partir de agora é para prevenir o surgimento de um novo. Senão sua vida acabou ali. Agora, pode surgir um outro? Pode. Quando? Não sei. Dá para baixar a guarda? Não dá. Porque você vira uma pessoa de risco, você já teve uma história pessoal, você entra naquele rol de fatores de risco. Então, é seguir a vida, né? É difícil nesses primeiros momentos, né? Você encarar isso com normalidade. Eu tenho pacientes, por exemplo, que vão fazer exames e não têm coragem de ir buscar. Eu tenho que pedir para o laboratório entregar no consultório porque elas não têm coragem de buscar de medo. Isso ocorre, mas vai passar. O medo, ele prejudica muito, né? A mulher acaba não indo, né? Não vai nem fazer o exame, não vai procurar. Com medo, isso realmente só complica. Eu tenho aqui algumas perguntinhas também. Aqui tem até a ver com um pouco da minha área também. O Paulo Lupo está perguntando se os dentes também podem ser afetados pela osteoporose. Boa pergunta, né? Os dentes não, mas, por exemplo, né, existem alguns medicamentos que podem levar à necrose de mandíbula, que é do grupo do bifosfanatos. É comum? Não, não é comum, né? Justifica não usar o medicamento? Também não. O que acontece é o seguinte, né? Geralmente na área do dentista. Quando vai se fazer o enxerto, o implante, o dentista tem muito receio quando o paciente tem osteoporose em tratamento com bifosfanato. Por quê? Por causa da necrose. E, às vezes, rejeita até mesmo o implante, né? Que é um procedimento interessante. Aí, o que a gente orienta? A gente suspende o bifosfanato por um período, antes de realizar o implante, alguns meses antes, e depois nós não introduzimos, geralmente, um bifosfanato oral. Muitas vezes a gente introduz outro tipo de medicamento, até cumprir mais ou menos um ano, depois a gente vê qual o melhor tratamento para o paciente. Então, quem está fazendo tratamento com osteoporose com bifosfanato tem que alertar, avisar o dentista se vai fazer o procedimento. Vai fazer um implante. Agora, o tratamento normal de cárie... Os dentes, não vai perder o cálcio dos dentes, não. E quem está usando o anastrozol, que é esse medicamento, quando for fazer tratamento dentário, também tem que prevenir o dentista que está usando essa medicação. Porque tanto no caso de implantes também, ele causa um desgaste ósseo e compromete basicamente a questão dentária. É outra coisa que o dentista precisa ser prevenido também. Então é importante o dentista fazer uma boa anamnese, né, com a história clínica do paciente e que o paciente não omita nenhuma informação. Sim. Né, fala tudo lá para o dentista o que está acontecendo. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, Paulo. Temos aqui a Fabíola, tem mais uma perguntinha dela. Exposição ao sol de forma adequada ou tomar a vitamina D, o que é melhor ou mais efetivo para a osteoporose e osteopenia? Os dois, né, acho. O problema é o seguinte, nós tomamos sol, né, da forma que nós deveríamos tomar, né, com maior exposição de pele, sem protetor solar, 20 minutos todos os dias, de preferência umas 11 horas, meio-dia. Gente, se alguém conseguir, parabéns, né? A maioria de nós não conseguimos. E dependendo também da nossa pele, o sol está muito forte, a gente faz o quê? Nós usamos protetor solar, porque também temos que pensar nos outros problemas, né? A exposição da pele, de bermudinha, de regatinha, é complicado, é difícil. Quando possível, faça. É bom, mas nem sempre é possível. E hoje, principalmente depois da pandemia,
A quantidade de paciente que chega no consultório com uma deficiência de vitamina D é muito alta. Em pacientes jovens, muitas vezes com 20 anos, 18 anos. Em homens também. E é uma predisposição lá na frente muito grande para osteoporose. Então, assim, nós suplementamos. E nem sempre a suplementação ela vai ser eficaz em 1 mês ou 2. Muitas vezes isso leva muito tempo, né? Então, eu acho que aqui, num centro urbano, no nosso estilo de vida, os dois. Sim, mesmo porque o sol a gente não consegue tomar essa quantidade de sol diariamente, né? Exato. Então tem que ficar atento aí à dosagem da vitamina D, certo? Aí a perguntinha da Márcia Mori. Depois que o osso é modificado pela osteoporose, existe alguma cirurgia para repará-lo, mãos e coluna? Não, não tem. Tratamento cirúrgico para osteoporose não tem. O que às vezes pode acontecer é em caso de fratura de vértebra, né? Existem alguns tratamentos quando tem aquele acunhamento ou, né, o total é mais um acunhamento mesmo. Aí existem alguns procedimentos ortopédicos para melhorar e diminuir o sintoma doloroso do paciente. Porque uma coisa importante a gente comentar aqui, a fratura de vértebra é a mais comum. Mas nem sempre ela é sintomática. Às vezes ela é um achado de raio-x. O paciente chega, eu vou fazer um raio-x de tórax, ela tem microfraturas de vértebra. Já muda o meu tratamento, né? E a paciente não sente. Quando ela sente, geralmente tem um acunhamento dessa vértebra. Ela vira uma cunha. Aí o meu tratamento também é outro, mas daí ela já está sentindo. Então, eu acho que o tratamento cirúrgico é mais para essa parte. Porque a osteoporose mesmo, ela não dói. Ela Sente não dói. dor nos ossos? Não dói. Ela Você só dói na fratura. Certo. E mais uma da Fabíola. A reposição hormonal natural através da alimentação pode ser efetiva também? Reposição hormonal através da alimentação? Eu acho que é mais na parte de soja, talvez. Você tem alguns fitoterápicos, né, que a gente fala, que você tem uma quantidade estrogênica dos compostos ricos em soja. Mas é muito difícil você quantificar isso, né? O farelo de soja, muitas mulheres usam farelo de soja no leite para diminuir os calores da menopausa. Isso é relativamente frequente nas pacientes do consultório. Mas é difícil você saber quanto de estrogênio tem naquela amostra, né? E quanto que ela está repondo, né? O importante é que ele é uma reposição, seja fraquinha e funciona como fator de risco da mesma forma. Tem que fazer os exames. Agora, funciona para os calores. Agora, você nunca sabe o quanto que está tomando. É imprevisível. É difícil de quantificar, né? Eu tenho mais 2 perguntas, acho que provavelmente vão ser as 2 últimas, porque o nosso tempo já está quase se esgotando. Marília Gabriela está perguntando qual a diferença entre osteoporose e artrose. Osteoporose é o osso mais poroso, né, com um risco maior de fratura. A osteoartrose é uma doença degenerativa, um desgaste, um envelhecimento da articulação, né? Então, é aquilo que, infelizmente, nós temos depois dos 40 anos de idade. É um envelhecimento. Certo. E a artrose dói, né? A artrose dói. É uma diferença importante aí. Ela é mais sintomática. Uma última perguntinha, então, da G. Siqueira, para o doutor. Voltar a menstruar após cirurgia de esvaziamento axilar e mama significa produção de hormônios. Corre risco? É preciso saber em que idade você fez a cirurgia, né? Na verdade, o esvaziamento axilar, ele não traz você para uma situação de menopausa ou não. O que pode trazer você para uma situação de menopausa é a quimioterapia. Então, se você faz a quimioterapia numa situação de pré-menopausa, em que você tem muitos anos pela frente ali para entrar nela, é natural que depois de terminado o tratamento, você volte a menstruar. Esse é um dos critérios que a gente usa para escolher aquelas outras 2 medicações, o tamoxifeno ou o anastrozol. Em quem está menstruando, a gente usa o tamoxifeno, em quem não está, o anastrozol.
Ora, não é perigoso, apenas depende da idade que você está. Agora, normalmente, pessoas que recebem químio acima dos 35 anos, acaba causando um dano no ovário tão severo que elas acabam entrando na menopausa precocemente. Esse é outro cenário. Mas o fato dela voltar a menstruar, o risco seria porque ela já teve o câncer, como qualquer outra mulher pode ter. E ela está na idade que ela menstruaria. O câncer não vai impedir isso. Certo. Então, infelizmente, o nosso tempo já passou. Eu falei que passava rápido, né? Mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer? Alguma coisa que a gente não comentou, que achem importante? Eu acho que, por ser, no caso, né, osteoporose, uma doença tão silenciosa, eu acho que a gente não pode esperar um sinal de alerta. Né? Se você está próximo aos 40 anos de idade, não importa se você tem a certeza ou não se tem um fator de risco, procure o médico. O ginecologista ajuda muito a gente. Muitas vezes eles pedem a densitometria e encaminham. Procura um médico seu de confiança e conversa com ele sobre fator de risco para a osteoporose. E mantenha um estilo de vida saudável, isso é o mais importante. Doutor, suas considerações finais? A palavra final é prevenção, né? E tudo está na nossa mão. A mudança dos hábitos de vida está na nossa mão. Ir ao médico está na nossa mão. Fazer os exames está na nossa mão. Então, tudo depende da nossa vontade. Não adianta assim, esperar um diagnóstico, né, de qualquer doença para correr atrás do prejuízo. Né? Se a gente sabe que exercício físico é bom, por que vai começar a fazer depois que já apareceu alguma enfermidade? Vamos começar antes, né? Parar de fumar vai te ajudar? Começa já, não espera, né, ter um probleminha. Então, aos poucos, vai melhorando, né, cada um melhorando a sua vida diária, a sua rotina diária. Então, nós gostaríamos aqui de agradecer, em nome da Paróquia Santíssima Virgem, doutor Rogério, doutora Kátia, Carla, estejam sempre aqui. As portas da Santíssima estão sempre abertas para vocês, precisando de nós, podem nos procurar, tá? Mais uma vez a gente agradece. E nós terminamos sempre com uma oração pedindo as bênçãos, agora hoje especialmente para vocês dois, e também para todos os profissionais da saúde que lidam com pessoas que estão passando por uma situação de câncer de mama, ou problema de osteoporose, osteopenia e tantas outras enfermidades. Também a gente pede aqui as bênçãos de Deus para aquelas mulheres que estão tentando um tratamento e não conseguem, estão esperando vaga para uma cirurgia, ou esperando vaga para fazer um exame, que a gente sabe que às vezes é complicado no sistema público. E também para falar que elas não tenham medo, né? Que procurem ajuda, procurem orientação, que não adianta, o medo só atrapalha. Então, vamos pedir aqui a bênção de Deus para todos nós, que Deus, então, nos ilumine, que Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, esteja sempre conosco, iluminando e amparando a todos nós, profissionais da saúde, e também a nossos pacientes. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a Santíssima Virgem nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Então, boa noite a vocês, mais uma vez obrigada. E a você que nos acompanhou, tenha também uma boa noite. Não esqueça de curtir a nossa transmissão. E aguardamos vocês para o próximo programa na última segunda-feira do mês de novembro. Até lá e uma boa noite a todos. Termina aqui Saúde e Vida com Cristo, pela Santíssima Digital.